E aí, turma, tranquilo? Nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos de geometria analítica e nós estamos hoje na nossa quarta aula. Nós trataremos da condição de alinhamento entre três pontos em um plano cartesiano. Então vem comigo e vamos iniciar nossa aula. Então, como eu disse, falaremos agora do alinhamento entre três pontos em um plano cartesiano. Eu separei aqui uma definição para que nós tenhamos essa introdução, para saber o que é o alinhamento entre três pontos. Olha só, a definição diz o seguinte: dizemos que três pontos estão alinhados quando é possível traçar uma reta de modo que passe por esses três pontos. Então, se em um plano cartesiano eu tenho três pontos dispostos no plano, se eu conseguir traçar uma linha reta que passe por esses três pontos, então nós dizemos que esses pontos estão alinhados. Mas essa é uma ideia um pouco abstrata e para melhor compreensão vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo GeoGebra. No aplicativo GeoGebra, como nós já vemos trabalhando algumas aulas anteriores, ele é um plano formado pelos eixos x e y, que nós chamamos de eixo das abscissas, que é o horizontal, o eixo x, e o eixo das ordenadas, o vertical, que é o nosso eixo y. E bom, vamos ver aqui alguns exemplos de pontos. Primeiramente, por que nós vamos tratar especificamente de três pontos? Olha aqui, no nosso ferramenta tem um aplicativo uma ferramenta chamada ponto. E nós vamos exemplificar da seguinte maneira: se eu tenho dois pontos, sempre é possível traçar uma reta que passe por esses dois pontos. Então, nós dizemos basicamente que eles vão estar sempre alinhados. E para um estudo um pouquinho mais aprofundado, nós vamos ver a relação de um terceiro ponto. Será que esse terceiro ponto que eu vou plotar bem aqui, está alinhado em relação a A e B? O que é isso? Estar alinhado é eu pegar uma linha, uma reta, e verificar se do ponto inicial ao ponto final, todos os pontos pertencem a essa linha. De que maneira? Nós podemos observar aqui, que do ponto A até o ponto C, o ponto B ficou fora da reta. Então, nesse caso, nós dizemos que eles não estão alinhados. Daí nós podemos perceber que se eu tenho três pontos que estão dispostos, de maneira que do ponto inicial até o ponto final, eu consigo traçar uma linha que passe por todos os pontos, então eles vão estar alinhados. O que é isso? Do ponto D até o ponto F, a minha reta ela passou também pelo ponto E. Então, como esse E pertenceu à reta, pertenceu à linha, então nós dizemos que eles estão alinhados, correto? Então, uma outra condição aqui, vamos ver na verdade um outro exemplo, é que desses pontos aqui, é possível traçar uma linha que pegue por todos estes pontos, uma linha reta que pegue todos esses pontos? Notoriamente nós conseguimos visualizar que não é possível, certo? Porque se eu pego uma linha do início ao fim, independente das formas que eu pegar, nunca vou conseguir uma linha reta que passe pelos três pontos ao mesmo tempo. Sempre vai ter, que passar por um ou por outro, de forma que não é possível pegar os três ao mesmo tempo. Então, nesse exemplo aqui de cima, do ponto G, H e I, nós dizemos que esses pontos não estão alinhados. E aqui embaixo nós temos o exemplo onde eles estão alinhados. Ponto D, E e F estão alinhados. Então essa daqui é uma forma geométrica de nós compreendermos o que é o alinhamento entre três pontos. Mas ela é um pouquinho vaga porque se nós pudéssemos trabalhar apenas com coordenadas, o que é isso? É possível calcular se três pontos estão alinhados apenas a partir de suas coordenadas? Ou seja, o ponto D tem uma coordenada, que é a coordenada x valendo 8 e o y valendo 1. Também o ponto E tem uma coordenada, que é x valendo 10 e o y valendo 3. E também nós temos aqui em cima o ponto F. Esse ponto F, o x dele vale 13 e o y vale 6. É possível calcular se de fato eles estão alinhados apenas com essas coordenadas? É o que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Então vejamos aqui a condição algébrica, para que esses pontos estejam alinhados. Eu coloquei aqui os exemplos mais genéricos, de um ponto A qualquer, um ponto B e um ponto C.
em que aqui dentro eu coloquei apenas o valor de suas coordenadas, digamos assim, ó. O x1, o y1 que pertence ao valor A, o x2 e o y2 que pertence ao B, o x3 e o y3 que pertence ao C. O que é isso? Esses valores entre parênteses são as nossas coordenadas, né? No plano cartesiano, primeiramente o valor de x, depois o valor de y. Então eu tenho um x que vai identificar onde o nosso A está e um y que também vai identificar onde o nosso A está. E assim também para os outros. Então, para que esses pontos estejam alinhados, é possível calcular sim, se eu tiver apenas as coordenadas deles. De que maneira? Bom, se eles estarão alinhados, então existe uma condição verdadeira para que isso aconteça. Qual é essa condição? É que o determinante de uma matriz, aqui ó, nós vamos precisar relembrar o que é uma matriz. Ela vai ser igual a zero, ou seja, o determinante dessa matriz vai ser igual a zero. Mas que matriz é essa? Essa matriz nós vamos formá-la a partir das coordenadas dos pontos que nós vamos ter. Olha aqui, ó. O ponto A, ele tem coordenada x e y. Então, o valor de x vai vir na primeira linha e primeira coluna, o valor de y na primeira linha e na segunda coluna. Então, nós podemos aqui, ó, relembrar o que é uma matriz. Uma matriz é formada por números dispostos aqui, né? De modo que eu tenho linhas e tenho colunas. Então, aqui em cima, ó, nós chamamos de linha os números enfileirados na horizontal e de coluna os números enfileirados na vertical. Então, ó, desta maneira aqui, ó, na horizontal nós temos as linhas e de cima para baixo, na vertical, nós temos as nossas colunas. Então, ó, essa primeira linha aqui, ó, serão colocados os valores apenas do ponto A, seguido de uma terceira coluna que ela vai ser sempre igual, ela vai ser sempre uma coluna unitária, vai ter apenas o número 1. Então, olha, na linha, os dois primeiros valores, vai ser o valor de A, né? O x que pertence a A, eu vou até riscar aqui, ó. Esse x vai vir para cá, esse y vai vir para cá. E a terceira vai ser sempre 1. Novamente, o valor de B, esse x vai vir aqui para baixo, e o y também vai vir aqui para baixo. E a terceira vai ser sempre 1. E a C, por fim, o valor de C, ó, a primeira vai vir para cá, que ele, e o y vai vir para cá. E a terceira vai ser sempre 1 também, certo? Então, quando nós tivermos montado a nossa matriz, nós poderemos agora calcular seu determinante da seguinte maneira. Então, para relembrarmos, né, como é feito o cálculo do determinante de uma matriz, eu coloquei aqui um exemplo para que possamos fazer juntos. Nesse exemplo, ele está dizendo o seguinte: verifique se os pontos A, B e C, né, ele dá a coordenada desses pontos, verificar se eles estão alinhados. Então, como é que nós faremos isso? Vamos verificar através do determinante de uma matriz formada por esses pontos A, B e C. Se o determinante der zero, então nós temos a condição que eles estão alinhados. Se der diferente de zero, nós dizemos que eles não estão alinhados. Então, vem comigo e vamos para a nossa solução. Então, vejamos aqui como é que nós vamos resolver a situação de alinhamento. Nós temos aqui os três pontos, né? O ponto A, B e o ponto C. Nós vamos ver se eles estão alinhados através da nossa matriz que nós vamos precisar determiná-la. De que maneira? Nós temos aqui a matriz genérica, né? Que diz que a primeira coordenada é a coordenada x1, vai ser o primeiro valor de A. O y1, a segunda coordenada de A. E assim também nós teremos nosso x2, que será a primeira coordenada de B, e o y2, que será a segunda coordenada de B. E também vale para o C. E a nossa terceira coluna, novamente, é apenas formada por valores uns. Vamos determinar a nossa matriz. A nossa matriz, a primeira coordenada vai ser o primeiro valor de A. Então, 1. A nossa segunda, nosso y, né, vai ser a segunda coordenada de A, que também vale 1. E a nossa terceira coluna é formada apenas por 1. Então, vou repetir 1. Indo para a segunda linha, nosso x2 é a primeira coordenada de B, que é 4. y2 é a segunda coordenada de B, que é 3. E a terceira coluna, 1. Sempre vai ser 1 a terceira. E agora para o x3. O x3 vai ser a primeira coordenada de C, que vale 5. Y3 vai ser a segunda coordenada de C, que é 4.
E novamente, terceira coluna, apenas valores 1. Então, essa daqui será a nossa matriz, formada por esses componentes. Então, nós temos agora que calcular, né, o seu determinante. E para fazer isso, nós vamos aplicar o método de Sarri, ok? Ou outros métodos que nós conhecemos. Neste exemplo, nós vamos aplicar esse método. O que diz o método de Sarri? Ele diz que eu tenho que repetir a primeira e a segunda coluna, aqui do ladinho, então vou repeti-la. 1, 4, 5. Agora a segunda coluna. 1, 3 e 4. E agora, para calcular o determinante, nós vamos precisar fazer algumas operações. Então, para que não fique tão poluído visualmente, eu vou repetir todos esses valores aqui embaixo. Vai ficar da seguinte maneira. Então, tendo formado, né, a nossa matriz pelo método de Sarri, nós vamos agora calcular o seu determinante, que consiste em fazer o cálculo do produto dessas diagonais principais e depois fazer a subtração com as diagonais secundárias. Mas calma que nós vamos ver cada uma dessas partes. Vejamos primeiramente o que é a diagonal principal. As diagonais que vão vir de cima para baixo, da esquerda para a direita, né, nós podemos visualizar desta forma, são as seguintes. Nós temos aqui, ó, esses três valores. Lembrando que é na diagonal, então nós pegamos essas diagonais aqui, ó, formada pelo número 1, 3 e 1, e nós vamos fazer o produto delas. Igualmente, para essas aqui, ó, 1 até 1 e 1 até 5. E depois, de 1 até 4 e de 4 até 4. Nós vamos fazer o produto, ou seja, a multiplicação desses valores. Então, 1 vezes 3 é 3 e 3 vezes 1 é 3. Então, nós vamos colocar esses valores aqui do ladinho, ó. 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 1 é 3. Então, resultado, 3. Agora, vamos para o segundo. 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 5 é 5. Então, mais 5. E, por fim, 1 vezes 4 é 4 e 4 vezes 4 é 16. Mais 16. Fechamos os parênteses. Acabaram essas multiplicações. Agora vai vir a segunda parte, que é um pouquinho mais complicada, mas é parecido com a primeira. Que agora nós vamos pegar a diagonal formada por esses valores aqui, ó, que vão estar em outro sentido. Né? Aqui nós pegamos da esquerda para a direita, que nós podemos entender, né, que seria da direita para a esquerda, digamos assim. Então, faremos também a multiplicação de 1 vezes 4 e 4 vezes 1. E também aqui, ó, 1 vezes 1 e depois 1 vezes 4. Aqui também nós faremos 1 vezes 3 e 3 vezes 5. Primeiramente, nós temos que fazer uma subtração. Então, por isso que nós temos aqui, ó, as diagonais que vêm, né, da esquerda para a direita, menos as diagonais que vêm da direita para a esquerda. Ok? Então, esse sinal de menos aqui, ó, é muito importante. Agora, fazendo as multiplicações. 1 vezes 4 é 4 e 4 vezes 1 é 4. 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 4, 4, mais 4. E 1 vezes 3 é 3 e 3 vezes 5 é 15. Então, mais 15. Certo? Agora, nós efetuamos o cálculo desses valores que estão entre parênteses e, por fim, a subtração. E o resultado que nós obtivermos será o nosso determinante. Então, nós podemos dizer, né, que o nosso determinante é igual. 3 mais 5 é 8 e 8 mais 16 é 24. Ok? Agora, a segunda parte. Menos 4 mais 4 é 8 e 8 mais 15 é 23. Agora, nós fazemos a subtração. 24 menos 23, nós temos que o nosso determinante é 1. E como esse determinante não é zero, nós dizemos que os pontos A, B e C não estão alinhados. Certo? Por quê? Novamente, porque o nosso determinante deu diferente de zero. Nosso determinante deu 1. Então, 1 não é zero. Logo, nossos pontos não estão alinhados. Tudo bem? Então, vamos ver aqui nesse segundo exemplo se eles estão alinhados. Primeiramente, né, vamos montar a nossa matriz. Lembrando que eu coloquei aqui ponto A, B e C, né, mas as coordenadas são diferentes. Aqui a coordenada do A é 2 e 1, do B 3 e 2 e do C 4 e 3. Montando a nossa matriz, nós apenas vamos repetir, né, esses valores da forma que estão aqui. Então, a primeira coordenada é 2 e 1,
a de B 3 e 2 e a C 4 e 3. Lembrando que a terceira coluna é formada apenas por valores unitários e nós podemos fechar a nossa matriz. Mas como nós vamos resolver pelo método de Sarri, eu vou logo repetir a primeira coluna e também a segunda. Então eu vou colocar aqui, ó, repetindo a primeira coluna, 2, 3 e 4, e agora a segunda coluna, 1, 2 e 3. Agora sim eu vou fechar a nossa matriz. Bom, para calcular o determinante, nós vamos novamente fazer o produto, né, das diagonais. Então, essa daqui é a minha primeira, né, 2 vezes 2 vezes 1. Então, eu terei aqui 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 1 é 4. E agora, 1 vezes 1 vezes 4. 1 vezes 1 é 1, e 1 vezes 4 é 4. Então, 1 mais 4. Agora a terceira, 1 vezes 3 é 3 e 3 vezes 3 é 9. Então, mais 9. Fechei. Não tem mais ninguém para fazer a multiplicação. Agora eu vou subtrair das segundas diagonais, que são 3 vezes, 1 vezes 3 e 3 vezes 1. 1 vezes 3 é 3 e 3 vezes 1 também é 3. Coloquei o 3 aqui. Agora vamos para o 2 vezes 1, que é 2, e 2 vezes 3, que é 6, então, mais 6, ok? Agora vamos para a nossa terceira e última, que é 1 vezes 2, que é 2, e 2 vezes 4, que são 8, certo? Agora nós precisamos efetuar essas continhas. 4 mais 4 é 8, 8 mais 9, menos 3 mais 6 é 9 e mais 8, certo? Agora, finalizando, eu tenho 8 mais 9, que é 17, menos 9 mais 8, que também é 17. Então, nosso determinante é essa diferença. 17 menos 17 é 0. Então, vejam, nossos pontos pela condição de alinhamento de determinante igual a 0, eles estão corretinhos, eles estão alinhados. Então, conseguiram compreender? Nós fizemos o cálculo do determinante e descobrimos que nosso determinante é 0. Isso aqui nos garante que nossos pontos A, B e C, os pontos A, B e C no plano cartesiano, eles estão em linha reta. É como se eu tivesse ponto A, o ponto B e aqui o ponto C. Nós podemos traçar uma reta que passa por esses três pontos, porque eles estão alinhados. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Gostaria de agradecer imensamente de todo o coração por todos que puderam participar, estar comigo, né, presente nessas aulas sobre geometria analítica. E, novamente, se tiver alguma dúvida, podem me procurar, podem tirar dúvidas, estarei à disposição. E, quem sabe, né, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Valeu.